Se vocês conhecerem alguém que está tentando entrar, por favor, manda esse link do YouTube, então, para o pessoal, tá? E a gente vai começar, então. Nai, se você quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Obrigada. Sim, tivemos imprevisto aqui, era para reunião do Zoom caber 1.000 pessoas, né? Não sei, porque meu marido tem uma conta paga, aí era para caber, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá de novo. A minha primeira formação é a biologia, né? Tem algumas pessoas da biologia aqui. Eu sou professora de ciências, né? Esse ano eu estou dando aula para 7º, 8º e 9º ano também, além de atender como nutricionista. Várias coisas me levaram, né, à nutrição, desde a biologia, na verdade, várias coisas me levaram à nutrição. Eu amo de paixão estudar a nutrição e os aspectos da nossa alimentação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com todos vocês para conversar um pouquinho sobre alimentação vegetariana, porque no começo eu tinha muitas dúvidas, né? Desde 2008, desde que eu entrei na biologia e que me apresentaram a alimentação vegetariana, eu pesquiso sobre isso. E como eu sempre tive muitas dúvidas, eu acredito que todo mundo, quando se depara com a alimentação vegetariana, tem várias dúvidas. Então, o objetivo hoje é falar um pouco sobre alguns mitos, algumas verdades, e trazer bastante base científica para isso, para ninguém ficar com dúvida. Certo? Então, vamos lá. Eu deixei aqui embaixo o meu Instagram, qualquer coisa. Eu vou tentar responder as perguntas de todo mundo, né? Eu deixei o meu celular aqui do lado para eu conseguir ver o chat do YouTube para ler as perguntas, qualquer coisa, mas se eu não conseguir responder alguma pergunta, ou se não der tempo, aí vocês podem me mandar mensagem pelo Instagram mesmo, certo? Então, vamos recomeçar. Então, a primeira coisa que eu trouxe são os motivos, né, que levam uma pessoa a escolher o vegetarianismo. São 4 motivos básicos, né, além de outros motivos, mas o motivo que leva a maior parte das pessoas no Brasil a escolherem a alimentação vegetariana é o motivo ético, é o amor aos animais, é entender que o ser humano também é um animal e assim como o ser humano é um animal, os outros animais também têm direitos sobre os recursos do planeta Terra, né? Então é uma questão bem ética, essa é o motivo mais forte que o brasileiro escolhe para ser vegetariano, mas também tem os motivos relacionados ao meio ambiente, relacionados à saúde, à religião, né? Porque adventistas do 7º dia são vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, e outros motivos que eu estava falando que às vezes a pessoa não tem nenhum motivo desses acima. Eu estava falando que eu atendi semana passada um paciente que fez uma cirurgia cerebral e por causa disso ele não gosta mais de carne, do paladar, né, do sabor e da textura. Então, esses são os motivos principais, mas podem haver outros motivos. Aqui embaixo eu trouxe 2 artigos científicos bem recentes, um de 2019, o outro de 2020, que eles falam sobre os benefícios de uma alimentação vegetariana, né? O primeiro estudo aqui, com 7.696 participantes, ele mostra, eles estudaram a mortalidade por todas as causas e algumas causas específicas de pessoas que consomem proteína animal e de pessoas que consomem somente proteínas vegetais. Né? E a alimentação vegetariana reduz a mortalidade era menor por todas as causas e por causas específicas. Então, é um estudo com muitas pessoas, né, com japoneses. Eu achei esse estudo bem significativo. E aí também, nesse outro estudo que fala sobre a influência da alimentação vegana na dieta, na microbiota humana, né, na saúde, na nutrição a gente fala bastante sobre a influência da microbiota na saúde, sobre a influência dos micro-organismos intestinais
estimulando a imunidade, né, intestinal, ajudando a gente a absorver algumas vitaminas, isso com consequências internas também, né? Isso com consequências em gordura no fígado, isso com consequências em produção hormonal interna. Então, a microbiota hoje é muito estudada, tanto para a área médica quanto na nutrição. Então, é claro que já tem muitos estudos que mostram que o aumento na ingestão de fibras, né, numa dieta vegana, favorece muito o corpo a ter uma microbiota saudável, né? E isso influencia muito na saúde em geral. E nesse mesmo estudo mostra que a quantidade de veganos mundialmente aumentou muito nas últimas décadas, né? Na última década, nos últimos 10 anos, aumentou em 350% o número de veganos no mundo, né? Então, alguns países que tinham só 1% de veganos, hoje tem 3,5%. Países que não tinham nem 1% de vegetarianos veganos, hoje tem 2%, um pouco mais. Ainda uma porcentagem bem pequena, né? Se for considerar a quantidade de pessoas em cada país, mas é uma quantidade que cada vez mais está aumentando. Deixa eu passar para a próxima. E aí, esse próximo artigo, eu vi que alguém perguntou sobre dados. Esse artigo de 2017, ele é um estudo com 153 italianos, e aí esses 153 italianos, divididos em 51 onívoros, que comem carne, 51 ovo-lacto-vegetarianos e 51 veganos, eles registraram todos os alimentos que essas pessoas comeram por uma semana, né? E a partir desses alimentos que as pessoas ingeriram, registraram lá para eles por uma semana, eles fizeram cálculos no artigo, depois procurem esse artigo certinho, mostra lá como é que eles fizeram certinho, que a alimentação dos onívoros, a alimentação das pessoas que comem carne, tem uma pegada de carbono, uma pegada hídrica, uma pegada ecológica maior. O que significa isso? Isso significa que o índice que mede o impacto ambiental, né, desse tipo de alimentação em relação à produção de gás carbônico, em relação à utilização de recursos hídricos e em relação à quantidade de terra, né, ou mar biologicamente produtivo para produzir esses alimentos, era muito maior em onívoros, né? Em relação à dieta ovo-lacto vegetariana e vegana, a diferença não foi tão grande, mas foi evidente de que a alimentação com carne acaba gerando um impacto maior. E aí a gente pensa nos tipos de alimentação, digamos, vegetariana. A gente tem os ovo-lacto vegetarianos, que não consomem carnes, mas consomem leite e ovos. Existem aquelas pessoas que não consomem leite, mas consomem ovos, né? Os ovo-vegetarianos. Existem aqueles que não consomem ovos, mas consomem leite, os lacto-vegetarianos. E que geralmente é um tipo de vegetariano que, com o tempo, ele se torna um vegetariano estrito. O vegetariano estrito é aquela pessoa que não consome carnes, nem ovos, nem leites, né? Nem derivados, não consome nenhum alimento de origem animal, mas em outros aspectos da vida ele pode utilizar alguma coisa. Já o vegano é considerado mais um estilo de vida, não só uma escolha alimentar, né? O vegano, ele além de ter uma alimentação que não tem nenhum derivado animal, incluindo o mel, que, né, ele não consome nem mel, é um estilo de vida que também inclui outros aspectos. Então, tanto roupas, né, de couro, de seda não são utilizadas, cosméticos que têm produtos de origem animal também não são utilizados, e também produtos testados em animais também não são utilizados. Então, a palavra vegano inclui algo maior do que somente alimentação. Quando a gente diz respeito à alimentação, a gente diz vegetarianos, né, ovo-lacto vegetarianos, ou vegetarianos estritos. Então,
hoje, o que eu vou falar para vocês, né? Eu vou falar um pouquinho dos aspectos nutricionais gerais de uma alimentação vegetariana, vou falar um pouquinho sobre as proteínas, né, da alimentação vegetariana e vegana, vou falar sobre ferro e cálcio. Ao mesmo tempo que eu for falar de ferro e cálcio, eu vou falar um pouquinho de fatores antinutricionais e sobre a vitamina B12. São os pontos principais que a gente deve prestar um pouquinho atenção numa dieta vegetariana e vegana, mas eu coloquei uma frase aqui para a gente refletir um pouco. Atender um paciente onívoro e um paciente vegetariano deve ser diferente, né? Será que a gente tem que ter um olhar diferenciado para um vegetariano ou vegano? Na verdade, não, né? Qualquer pessoa que chega para um médico, chega para um nutricionista procurando um atendimento, ele tá ali para te escutar, né? Você tem que, você não tem que julgar, não tem que falar nada sobre a escolha dele. Você tem que analisar como é que está a saúde dele e ver, de acordo com a escolha dele, o que você pode fazer para ajudar. E isso é bem tranquilo de se fazer, é só a gente pensar um pouquinho. Então, a gente não tem que ter um olhar diferenciado, né? A gente tem que ajudar a tratar o paciente da mesma forma. Então, em relação aos aspectos nutricionais gerais, a primeira pergunta é: a dieta vegetariana é adequada nutricionalmente? Claro que é, né? A gente tem uma posição da Associação Dietética, Associação Americana de Dietética, sobre as dietas vegetarianas, que diz, ó, aqui embaixo tem até o resuminho, que diz que as dietas vegetarianas e veganas, elas são nutricionalmente adequadas, né? E elas podem até prevenir doenças, né? Algumas doenças, e são adequadas a indivíduos em todos os estágios da vida, incluindo a gestação, a lactação, a infância, a adolescência, né? E até mesmo para atletas. O que acontece, que eu coloquei aqui nesse slide para vocês pensarem um pouco, é que como que é a alimentação dessa pessoa, né? Muitas pessoas questionam porque muitos adolescentes se deparam com alguns documentários, por exemplo, e resolvem ser vegetarianos e os pais ficam enlouquecidos, né? Mas o que acontece? Qualquer adolescente, qualquer pessoa que se alimenta mal, né? Que tem uma alimentação cheia de ultraprocessados, cheia de açúcar, farinhas refinadas, fritura, uma pessoa que se alimenta mal, ela vai ter uma saúde ruim. Não importa se ela come carne ou não, né? Assim como um adolescente que se alimenta mal, muitos adolescentes têm muitas aversões alimentares, né? Adolescentes e algumas crianças também têm muitas aversões alimentares. E se essa alimentação não é rica em nutrientes, vai faltar, não importa se esse adolescente ou se essa criança come carne ou não. Então, o que a gente tem que ver é como é que está essa alimentação no geral. Se essa alimentação é um prato, o que essa pessoa come é um prato nutritivo, a pessoa se alimenta de comida de verdade, ou é uma alimentação rica em ultraprocessados, cheia de gorduras e açúcares. O mais importante é a gente observar isso. E o acompanhamento é fundamental. Então, a gente tem que ter o acompanhamento, tanto por médicos e nutricionistas capacitados, mas um acompanhamento de verdade. Então, por exemplo, assim, uma pessoa vai lá, né, vai no nutricionista, vai no médico, e o médico vê que a pessoa, por exemplo, tem uma anemia, passa um ferro para a pessoa tomar e só. E a pessoa nunca mais volta, o médico também não fala nada. O que acontece? A pessoa, ela às vezes até vai tomar o que o médico passou, mas a pessoa não vai refazer exame, não vai saber como é que tá, se funcionou mesmo ou não, se aquela dose para elas, né, se é suficiente ou não. Então, a maior parte das pessoas precisa de um acompanhamento. Acompanhamento não é uma consulta de um dia e depois, tchau, nunca mais vou te ver, né? Um acompanhamento, tanto médico como com uma nutricionista, é um acompanhamento que você vê a pessoa, né, várias vezes no ano, não é um acompanhamento que você vê uma vez na vida.
E se adolescentes e crianças tiverem um acompanhamento adequado, é lógico que as deficiências vão ser prevenidas, né? A gente não precisa esperar as dosagens dos exames baixarem e a pessoa ter uma anemia para a gente começar a prestar atenção nisso. A gente tem que acompanhar de verdade o paciente. E aí eu trouxe mais 2 artigos aqui, novos também, ó, um de 2020, outro de 2018, falando que a alimentação vegetariana é adequada nutricionalmente, né? O primeiro artigo, ó, esse trechinho aqui que está desse lado esquerdo aqui, é um trechinho desse artigo de cima. Então, ele fala, né, que a alimentação vegetariana sim, tem vantagens e não tem nenhuma desvantagem em exercícios de performance, né, incluindo exercícios aeróbicos, anaeróbicos, e ainda, né, diminui o risco de várias doenças crônicas. Esse outro artigo aqui de baixo fala, é legal porque é um estudo aqui, né, do Brasil, investigou a alimentação de vegetarianos e onívoros, e aí viu que os vegetarianos, eles têm uma melhor qualidade na alimentação. Geralmente, adolescentes vegetarianos, por exemplo, né, eu tenho uma paciente, por exemplo, que é uma adolescente de 13 anos. Quando o adolescente ele decide ser vegetariano, ele se preocupa um pouco mais com a alimentação. Eu tenho uma paciente que não comia nada de verduras e legumes, nada, antes de decidir ser vegetariana. Ela comia só arroz, feijão, batata frita e carne antes. Aí ela assistiu um documentário, resolveu ser vegetariana. E o que aconteceu? A mãe resolveu ser vegetariana com ela. E aí ela começou a experimentar vegetais, começou a experimentar mais frutas, começou a experimentar mais vegetais. Olha que coisa legal. Então, ó como que a saúde melhora também, né? Porque antes ela comia arroz, feijão, batata frita e carne, aí agora elas, as duas, né? A mãe e filha estão ampliando essas possibilidades alimentares para mais nutrientes, para uma alimentação mais saudável. Então, esse estudo aqui de brasileiros é muito legal porque mostra que os vegetarianos, eles têm melhor qualidade na alimentação, maior ingestão de frutas e vegetais, menor ingestão de refrigerantes, né? E menor ingestão de alimentos processados. Então, todos esses tabus de que vegetarianos têm mais deficiências de nutrientes e várias coisas, nesse estudo brasileiro, mostra que geralmente os vegetarianos têm melhores escolhas, uma melhor qualidade na alimentação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá. Depois, qualquer coisa, eu volto para ler as perguntas que eu não respondi, tá? E aí, em relação a alguns nutrientes, esse estudo também eu achei muito legal para trazer, ele é de 2017, da Suíça, né? Eles estudaram 206 adultos em relação à ingestão de vários nutrientes. E o que é interessante é que os onívoros, né, as pessoas que comem carne, tinham menor ingestão de magnésio, vitamina C, vitamina E, niacina e ácido fólico. Já os veganos, como a gente já tinha a parte previsto, eles têm menor consumo de cálcio, vitamina D e B12. Mas é o que a gente já era previsto, né? Porque pela alimentação em si, há um consumo menor de cálcio, vitamina D e B12. Mas os onívoros, com a menor ingestão de magnésio, vitamina C, vitamina E, não era esperado. Então, mesmo com a ingestão de carnes, né, os onívoros têm uma menor ingestão de certos nutrientes, porque não tem uma escolha muito saudável, né? O magnésio, ele é o centro da clorofila, então tem folhas verdes. Isso significa que onívoros, as pessoas que comem carne, têm uma menor ingestão de verdes, né? Isso a gente identifica com essa menor ingestão de magnésio. E em relação às deficiências, quase 60% dos onívoros das pessoas que comem carne apresentaram deficiência de ácido fólico. Os vegetarianos apresentaram mais deficiência de vitamina B6 e niacina, e os veganos só de zinco.
Só de zinco não, né? Assim, a maior parte foi a deficiência de zinco. E a deficiência de ferro, que é muito polêmico também em relação à dieta vegetariana, a deficiência de zinco, gente, olha só, foi semelhante em todos os grupos. Olha só. Então, todo mundo teve deficiências de certos tipos de nutrientes. Então, não importa, né? E foram 206 adultos, cada um tem uma alimentação diferente. Então, dependendo de como for a alimentação da pessoa, a pessoa pode ter mais ou menos deficiência, não importa se ela come carne ou não. É igual a deficiência de ferro, né? Várias pessoas estão sujeitas até a deficiência de ferro. Se a pessoa tem um problema no estômago, se a pessoa não mastiga direito, tem várias coisas que podem ter relação com a deficiência de ferro. Então, isso é para a gente desmistificar algumas coisas em relação à alimentação vegetariana. E aí vamos começar a falar de proteínas, né? A pergunta clássica, né? E as proteínas? Onde estão as proteínas? Então, na verdade, as proteínas não são um problema, né? Até hoje, de todos os pacientes vegetarianos e veganos que eu atendi, pouquíssimas pessoas tiveram problemas com ingestão de proteínas. Por quê? Geralmente, o que acontece? Os cereais, o arroz, o milho, a aveia, eles têm os aminoácidos essenciais, mas tem menos lisina, né? Um dos aminoácidos. Só que as leguminosas, o feijão, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, esses são alimentos que têm mais lisina. Os cereais, o arroz, o milho, a aveia, tem mais metionina. Só que no feijão tem menos metionina. Então, o arroz e o feijão se complementam, né? E aí você consegue todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que devem ser ingeridos a partir de alimentação, com arroz e feijão. E aí, deixa eu mostrar o artigo aqui primeiro. Esse artigo aqui de baixo, eles compararam, né, a ingestão de proteínas e outros alimentos também, e outros aspectos de onívoros, vegetarianos e veganos, né? Foram 65 mil pessoas acompanhadas durante aproximadamente 14 anos. É muito tempo, é muito difícil ter um tipo de estudo desse com muita gente por bastante tempo, então é muito legal esse estudo. O que ele mostrou? Esse estudo aqui, saiu ano passado. Esse estudo aqui mostrou que os vegetarianos e veganos têm uma ingestão de proteínas menor mesmo. Ok, mas isso não quer dizer que é insuficiente, entende? Então, ter uma ingestão menor não significa que a ingestão é insuficiente. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui em cima. Ó. Se a gente for comparar 100 gramas de coxa de frango, que tem mais ou menos 24,39 gramas de proteína, quanto em alimentos de origem vegetal a gente teria que comer para ter mais ou menos isso? A gente teria que comer mais ou menos 100 gramas de feijão cozido, que dá menos de uma concha, 100 gramas de arroz, que dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa, e uns 50 gramas de amendoim. Ou 100 gramas de soja e 100 gramas de arroz. Ou 100 gramas de ervilha, 100 gramas de arroz e 50 gramas de aveia em flocos, que você vai comer à tarde, por exemplo. Todos esses têm uma quantidade de proteínas próxima à quantidade de 100 gramas de uma coxa de frango. Se a gente for pensar que a quantidade que a Organização Mundial da Saúde indica em proteínas por pessoa, né, é mais ou menos 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Uma pessoa de 70 quilos precisaria de 56 gramas. Se a pessoa come arroz e feijão no almoço, no jantar, para uma pessoa, né, de 70 quilos, ela atinge bem tranquilamente isso. E a gente não come só isso, né? A gente come também outros alimentos no café da manhã, nos lanches da tarde, que vão somando, vão somando as proteínas, e ao longo do dia a pessoa atinge a quantidade de proteínas que precisa tranquilamente. As proteínas não são um problema na alimentação vegetariana. Esse estudo aqui, ele também mostrou que os vegetarianos e veganos, eles consomem muito mais frutas, verduras, legumes e leguminosas, né? Feijões também, muito mais do que
as pessoas que comem carne. Então, ultimamente, estão saindo muitos estudos que mostram que as pessoas que escolhem ter uma alimentação vegetariana escolhem também ter mais qualidade de vida, escolhem também ter uma alimentação mais saudável. Então, isso é muito importante, porque isso desmistifica muitas coisas de que falava-se antigamente, né? Há uns anos atrás, a única coisa que eu via quando se falava sobre alimentação vegetariana é que, você vai ficar doente, vai faltar ferro, vai faltar proteína. Vamos ver esse próximo slide. A gente precisa ingerir a mesma quantidade de proteínas que um onívoro no almoço. Então, voltando ali, se a gente tem 24 gramas de proteína no almoço com frango, se eu não for comer frango, eu preciso comer essa quantidade no almoço? A gente não precisa comer isso no almoço, a gente precisa comer a quantidade de proteínas necessária ao longo do dia. Então, olha a quantidade de alimentos que a gente tem que a gente pode comer ao longo do dia, né? Que eu coloquei só algumas coisas, só para a gente lembrar que existem muitos alimentos e que todos os alimentos têm um pouquinho de proteína. Então, vai somando um pouquinho de cada um ao longo do dia, e isso soma uma quantidade bem tranquila. E aí, se a gente for pensar também aqui, 0,8 gramas por quilo de peso é uma quantidade média, né, indicada. Não há um upper limit, não existe uma quantidade máxima, né, para pessoas saudáveis. Mas, no documento da Organização Mundial da Saúde, que eu coloquei referência aqui nesse outro slide, diz que se a gente ingerir 3 ou 4 vezes mais, né, pode não ser muito saudável, pode não ser muito legal em relação à saúde da pessoa. Então, assim, hoje, dessas pessoas que comem muita carne, tem gente que faz churrasco e faz um monte de carne no final de semana, pensa no quanto mais que isso a pessoa está ingerindo. Se aqui em 100 gramas de coxa de frango, se a pessoa comer no almoço, no jantar, já dá praticamente a quantidade diária. Imagina uma pessoa que fica fazendo um monte de churrasco, imagina essas pessoas que comem praticamente só carne, o quanto de excesso que isso dá. E o excesso, né, gera proteínas mal digeridas. As proteínas mal digeridas vão para o nosso intestino e nutrem as bactérias potencialmente patogênicas. Então, o excesso de proteínas também não é legal. Nesse slide aqui, eu coloquei um artigo que saiu uma nota esse ano, que ele fala das limitações de estudos sobre digestibilidade, né? Porque saíram alguns estudos falando que a digestibilidade e o score de aminoácidos na alimentação vegetariana é ruim. Mas o que acontece, né? Essa é uma nota falando sobre as limitações do estudo. Geralmente, os estudos que consideram essa questão de digestibilidade de aminoácidos não consideram todos os alimentos que a pessoa pode comer ao longo do dia, né? Esses estudos consideram, geralmente, comparando carne com feijão, ou comparando ovo e leite com arroz. Então, assim, se você for comparar, né, um alimento com o outro, vai dar diferença mesmo. Mas mas a gente não come um alimento só ao longo do dia, a gente come vários alimentos, né? A gente tem gente que faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 refeições ao longo do dia, né? Tudo isso precisa ser contabilizado. Então, por isso que esses estudos de aminoácidos e de digestibilidade, eles têm uma certa limitação de avaliação por causa disso. E aí, vamos falar sobre o ferro. O ferro é muito polêmico, né? A primeira coisa que tem que falar do ferro é que a gente precisa de acompanhamento. Porque o ferro varia muito de indivíduo para indivíduo, né? Então, às vezes uma pessoa pode ficar sem acompanhar por muito tempo e tá tudo certo. Mas algumas pessoas, elas podem ficar 2, 3 meses sem tomar nenhum suplemento, e aí, dependendo, a pessoa desenvolve uma anemia. Então, o ferro precisa de muito acompanhamento, e eu vou mostrar por quê, né? Esse artigo aqui, ele também é novo, 2018, ele diz que
os vegetarianos, eles têm um estoque menor de ferro. Não mais anemia, mas um estoque menor. O estoque menor é o exame de ferritina, né? Mas por que geralmente, né, nesse estudo, os vegetarianos tiveram um estoque menor de ferro? Principalmente mulheres apresentam estoques menores de ferro, né? Porque a mulher menstrua e perde sangue e perde ferro, mas já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para a gente entender essa questão do estoque menor de ferro e dessa questão da absorção do ferro, a gente tem que pensar, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é do ferro M e do ferro não M. O ferro M é um ferro animal, é o ferro presente nas carnes, e ele é absorvido de 10% a 40%. O ferro não M é o ferro presente em alimentos de origem vegetal. Ele é absorvido de 2% a 20%. Isso dá uma diferença na estrutura, né, da molécula, que dá essa diferença de absorção, de biodisponibilidade. Pensando nisso, em como a pessoa se alimenta, a gente tem que dar uma suplementação adequada. Tem gente que precisa de dose mais alta e tem gente que não precisa de nenhuma dose, e tem gente que precisa de uma dose mais baixinha. Então, isso tem que ser avaliado. Por quê? Porque existem muitos fatores antinutricionais na alimentação que interferem na absorção do ferro. E o ferro não M, que é o ferro vegetal, ele é mais influenciado pelos fatores antinutricionais. O ferro M, que é o ferro das carnes, ele não é tão influenciado pelos fatores antinutricionais. Quais são os fatores antinutricionais? A gente tem, por exemplo, feijões, amendoim e batatas têm inibidores de proteinases ou proteases. O que são isso? São substâncias que inibem a quebra de digestão das proteínas. Então, não só as proteínas vegetais, mas todas as proteínas, né? Então, feijões tem, amendoim tem, batata tem. Como que a gente diminui esses inibidores de proteinases nos alimentos? Cozinhando. Se você cozinhar o feijão, torrar o amendoim, cozinhar a batata, os inibidores de proteinases já reduzem. Então, nesse caso aqui, o que a gente come cozido, né? Só o amendoim, que às vezes uma pessoa ou outra come cru. Mas aí é só torrar. Se torrar o amendoim, a gente já diminui os inibidores de proteinases e fica tudo certo. Outra coisa que influencia bastante são os fitatos, né? Os fitatos, eles são a reserva de fósforo dos grãos para germinação. E eles estão muito presentes nas leguminosas, né? Em feijões, grão de bico, lentilha, ervilha. E também em grãos integrais, aqueles grãos íntegros que estão inteiros, né? Como ele é reserva do grão para germinação, o que a gente tem que fazer para reduzir os fitatos é deixar eles na água para induzir a germinação. Então, deixar o feijão na água, deixar o arroz na água, e aí eles vão começar a germinar e vão usar esse fitato, que é reserva de fósforo, justamente para germinação. O que acontece? Na nutrição, a gente vê que, geralmente, precisa deixar na água por umas 8 horas. Mas, pensando na alimentação vegetariana e vegana, a gente precisa deixar isso pelo menos umas 12 horas, né? Para reduzir bem os fitatos, para melhorar essa questão de absorção dos nutrientes e reduzir um pouquinho de gases. Não são só os fitatos que estão relacionados a gases, a gente tem outros compostos em feijões também que estão relacionados a gases, mas os fitatos são alguns deles. Então, pelo menos 12 horas na água, e a água a temperatura ambiente. Se você coloca água quente já desnatura a enzima, você já mata, né? Já acaba com a enzima e ela não começa a germinação. E aí ela começa a apodrecer. Então, sempre em água a temperatura ambiente. Outros compostos, fatores antinutricionais, são os oxalatos. Os oxalatos, eles interferem bastante na absorção de ferro e cálcio, principalmente o cálcio, mas o ferro também. Onde tem oxalatos? Em espinafre, beterraba, em acelga e cacau são os principais. Tem mais em outros, né, alimentos, mas esses são os principais. O que acontece? Os oxalatos,
eles se ligam ao ferro e ao cálcio, impedindo a sua absorção. Então, toda vez que a gente tiver esses alimentos junto com os alimentos fonte de ferro e cálcio, a absorção desses minerais vão ser reduzidos. Muita gente não sei se aqui no Paraná eu já percebi que tem certa quantidade de pessoas que costumam cozinhar beterraba com feijão. Só que se você cozinha beterraba com feijão, todo o ferro e cálcio que tem ali, ele vai se ligar ao oxalato e aí você não vai absorver nenhum dos dois direito. Então, o que a gente tem que fazer para evitar essa ligação do oxalato com o ferro com cálcio? É cozinhar separadamente, né, o espinafre e a beterraba e desprezar a água, jogar a água fora. Isso diminui um pouco o oxalato, mas ainda fica com um nível bom, assim. Então, pessoas que têm muito problema com a absorção do ferro, é bom evitar um excesso de espinafre e beterraba, por exemplo. E o último é que as pessoas, todo mundo quase acaba cometendo, né, acaba interagindo um pouco com isso, são os polifenóis. Os polifenóis são substâncias que tem em café, em chás escuros, chá mate, chá verde tem um pouco também, chá preto, cacau. Os polifenóis, eles também interferem na absorção de minerais, incluindo ferro, incluindo cálcio, incluindo magnésio, manganês. Então, toda vez que você toma um cafezinho, ou um chazinho, ou come aquele chocolate depois do almoço, você reduz a absorção de nutrientes, né, principalmente dos minerais do seu almoço. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. O ideal é pelo menos 2 horas após, né, esperar 2 horas, almoçar, esperar 2 horas para depois tomar um café ou comer alguma coisa. Eu falo que pelo menos 1 hora tem que esperar. O ideal seria 2 horas para que não haja essa interação de polifenóis com os nutrientes do seu almoço, do seu jantar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu vou deixar as perguntas para o final, tá? Que eu acho que eu não... Essa dinâmica de eu ficar olhando aqui não está dando muito certo. Então, no final, eu respondo as perguntas, tá? Mas então, se a gente tomar cuidado com todos esses fatores antinutricionais, se a gente cozinhar o feijão, torrar o amendoim, se a gente deixar os feijões, grão de bico, lentilha na água por 12 horas, arroz também dá para deixar na água, principalmente integral, né? Se a gente cozinhar o espinafre e a beterraba separado, e se a gente esperar 2 horas para tomar um café depois do almoço, ou chá, ou comer um chocolate, a gente reduz a interferência dos fatores antinutricionais e absorve melhor, principalmente o ferro, mas também o cálcio, todos os outros minerais, né? O cálcio, o magnésio, o manganês e outros minerais que tem na alimentação. E aí, mas vamos pensar aqui, fazer um raciocínio aqui, né? Essa comparação tem no curso da Débora Medeiros, está no livro também do Dr. Eric, que é um médico. Vamos comparar aqui, mais ou menos 190 calorias de carne e de uma concha bem cheia de feijão cozido. Geralmente, 100 gramas de carne crua tem, em média, metade da quantidade de ferro M e a outra metade de ferro não M. Então, o que acontece? O ferro M ele tem uma absorção melhor, né, uma biodisponibilidade melhor, e o ferro não M a biodisponibilidade é um pouco pior porque sofre as influências dos fatores antinutricionais. Só que o que acontece? Toda vez que a gente processa uma carne crua, que congela ou aquece, né? O que acontece na maior parte das vezes, porque a carne, a hora que chega no açougue, ou ela tá congelada, ou a hora que você vai fazer, você aquece, né? Você não come ela crua. Toda vez que essa carne sofre um processamento, grande parte do ferro M se transforma em ferro não M. E o que acontece? A biodisponibilidade, que era até 40%, né, diminui para uns 18%. E o feijão, uma concha de feijão bem cheia, se a gente reduzir os fitatos, né, deixar o feijão na água por 12 horas, e a gente ingerir junto com uma fonte de vitamina C, em média 75 miligramas, que equivale a mais ou menos 140 ml de suco de laranja, ou um pedaço médio
de mamão papai, mais ou menos, a vitamina C vai, nessa quantidade, ela vai aumentar a absorção de mais ou menos 4 vezes do ferro. E aí, a biodisponibilidade, que geralmente era de 2%, um pouquinho mais, vai para, em média, 10%. Então, se a gente considerar 100 gramas de carne crua e uma concha cheia de feijão cozido, no final, a quantidade de ferro absorvido da carne crua vai ser 0,38 miligramas e do ferro do feijão vai ser 0,48 miligramas. Então, olha, mesmo todos os fatores antinutricionais, o feijão vai ter mais ferro absorvido do que a carne. E para a gente repor as perdas, né, principalmente as mulheres, por causa de perda menstrual, que perde bastante ferro, a gente precisa absorver de 1 a 2 miligramas por dia. Por isso que tem gente que não precisa suplementar muito ferro. Tem gente que precisa, tem gente que não, né? Quem tem um fluxo menstrual um pouco maior precisa precisa suplementar um tanto. Mas quem não tem um fluxo menstrual muito alto, às vezes nem precisa. Se alimenta direitinho, faz todo o processo direitinho. A gente tem que acompanhar por meio dos exames. Né? Por isso que eu digo que esse acompanhamento é fundamental para que a pessoa não desenvolva nenhum tipo de anemia. E aí o cálcio. O cálcio, ele é quase a mesma ideia do ferro. O cálcio, ele também sofre a influência dos fatores antinutricionais. Então, toda vez que a gente tiver fitatos, oxalatos, polifenóis, junto com a nossa alimentação, a absorção do cálcio também vai ser influenciada, né? A gente tem uma redução na absorção do cálcio. Só que tem uma outra questão em relação ao cálcio, porque as fontes mais ricas de cálcio nos vegetais, como, por exemplo, o gergelim, a couve, o tofu, semente de abóbora, existem alguns leites vegetais fortificados também com cálcio. Nem sempre as pessoas consomem a quantidade adequada desses alimentos na dieta. Então, existem pessoas que não precisam suplementar cálcio, que têm uma ingestão super adequada só com a alimentação do cálcio, mas existem pessoas que não consomem muitos alimentos, fontes de cálcio na alimentação, e aí a gente precisa suplementar um pouquinho. A gente tem que tomar muito cuidado também, porque o excesso de cálcio não é bom, então é sempre acompanhar mesmo. No limite, a gente também pode acompanhar a ingestão de cálcio pelo cálcio urinário de 24 horas, né? Que se a pessoa não está eliminando nada de cálcio na urina, quer dizer que o corpo está segurando o cálcio, então a gente tem que verificar como é que está essa ingestão. Mas sempre a gente tem que ver a necessidade de suplementação ou não com acompanhamento. Então, ver o que a pessoa está comendo ou não, né? Ver como é que estão os exames. Esse artigo aqui, do ano passado, ele mostrou que veganos e vegetarianos, né, tinham uma densidade mineral óssea menor. O que acontece? A mulher, naturalmente, ela tem uma redução na densidade mineral óssea ao longo dos anos, né? Isso é uma coisa natural. Mas o que acontece muitas vezes em mulheres vegetarianas e veganas é que nem sempre elas têm um acompanhamento adequado. Se a pessoa tem um acompanhamento adequado, essa questão da densidade mineral óssea, ela é bem tranquila, tá? Eu tenho pacientes hoje que acompanham direitinho e não tem problemas com isso, né? Às vezes elas já vêm com uma alteração na densidade mineral óssea, né? Pela idade já mesmo, mas a gente consegue segurar isso num nível normal, né? Independente se a pessoa tá comendo carne ou não. E a vitamina B12, que também é muito polêmica. O que acontece, né? A gente tem fontes vegetais de vitamina B12? Não, né? A vitamina B12 é a única vitamina que a gente não encontra fontes alimentares, né, vegetais. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A gente não tem, eu escrevi aqui embaixo, ó, não há fonte alimentar segura de B12 de origem não animal. Por que eu coloquei segura? Porque existem alguns estudos, algumas questões que falam
da vitamina B12 a partir de algas, né? Muitas empresas, às vezes, colocam que alguns suplementos à base de algas têm vitamina B12. Não, eles não estão mentindo, tá? Não estão mentindo, mas o que acontece é que essas formas de B12 encontradas em algas são formas corrinoides, são formas análogas a B12 e que elas não têm ação no organismo humano. Então, não adianta a gente achar que tomando um suplemento a partir de algas vai melhorar nossos níveis de B12. Quando a gente manda manipular um suplemento de B12, né, ou tem várias outras formas já prontas na farmácia, mas eu, como nutricionista, eu mando manipular, vem a B12 manipulada, ela tem origem em bactérias. Então, vocês podem ficar bem tranquilos que a B12 que vem da farmácia não é de origem animal, ela tem origem em bactérias. Tanto é que, por causa disso mesmo, tem algumas pessoas que têm um pouco de acne, né, quando toma doses um pouco maiores de B12, por motivos diferentes. Tem motivos metabólicos, mas também tem motivos de que, às vezes, alguma fração dessa parede bacteriana pode sobrar na hora de montar a cápsula lá, e aí essa fração bacteriana pode estimular a pessoa a ter um pouquinho mais de acne. Aí é só a gente achar qual que é a dose de manutenção da pessoa, que ela não tem acne e consegue manter os níveis sanguíneos. De qualquer forma, o Instituto Americano de Medicina, eu coloquei aqui embaixo, recomenda a suplementação de vitamina B12 para pessoas maiores de 50 anos, independente se a pessoa come carne ou não. Por quê? Porque para absorção de vitamina B12 é preciso ter o estômago adequado, né? É preciso que o estômago produza fator intrínseco para que a B12 seja absorvida no intestino. E esse fator intrínseco, ao longo dos anos, né, a partir dos 50 anos, a nossa produção interna de fator intrínseco vai diminuindo. Então, por isso que o Instituto Americano de Medicina indica a suplementação de vitamina B12 para pessoas maiores de 50 anos. E aí, em cada país, a quantidade no exame que é considerado deficiência, isso varia em cada país. Então, por exemplo, na Alemanha, se o exame está menor que 250, né, ou 338 picogramas por ml, que é a unidade de medida usada aqui no Brasil, já é considerado deficiência. Outros artigos mostram que distúrbios metabólicos já acontecem com uma B12 menor que 406. Outros estudos mostram que menor que 490 já é considerado deficiência. E os exames aqui no Brasil trazem como referência, né, de B12, que está ok entre 150 a 900, né, uma faixa muito extensa. Mas qual seria a faixa de saúde? Em cada país tem um nível diferente que é indicado, né? Então, hoje, o nível de saúde que a gente considera é ter a B12 perto de 500, perto de 490, 500. Então, dá uma olhada lá no seu exame, né? Muitas vezes, muitas pessoas já têm uma B12 que é considerada baixa e já pode estar apresentando sintomas de deficiência. A B12, ela é importante no metabolismo de ácidos graxos, que fazem a bainha de mielina, né? Então, por isso que a deficiência de B12 dá bastante sintoma neurológico por causa disso. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que sobre B12 era isso. E aí, finalizando, e aí eu vou responder as perguntas. Para qualquer pessoa, não importa se ela come carne ou não, é importante ter uma alimentação saudável e variada e acompanhar essa sua saúde por meio de exames, né? As pessoas, tem bastante profissional da saúde aqui assistindo, eu vejo muitos profissionais da saúde cuidando dos outros, mas não cuidando de si mesmos. Então, a gente também tem que cuidar de si mesmos, né? Então, uma das frases que eu deixo para vocês aqui é: ame a si mesmo, né? Durma bem, tenha uma alimentação balanceada, beba água, faça exercícios regularmente.
e acompanhe a sua saúde por meio de exames ao lado de profissionais capacitados. Se você vai no nutricionista e não gostou, quer dizer que você não se identificou com ele. Não tem problema, vai em outro. Se você foi em um médico e não se identificou com ele, a mesma coisa, entendeu? Você tem que se identificar e confiar nos profissionais da saúde que você está indo. Você tem que cuidar de si mesmo. Todo mundo que está aqui, profissionais da saúde, tem que cuidar de si. O quanto que eu vejo de gente trabalhando, que trabalha em hospital e que cuida dos outros, mas come qualquer coisa, né, nos intervalos, principalmente trabalhando no hospital, tem que cuidar da saúde, você tem que se prevenir, né, tem que ter uma imunidade fortalecida, então cuidem-se também, não somente cuidem dos outros, mas cuidem de vocês mesmos, tá? Eu vou responder as perguntas agora, eu tenho mais uma frase para deixar para vocês, que também eu acho importante, né? Para vocês se lembrarem. O alimento não é só nutrientes. Os alimentos trazem afeto, trazem carinho, trazem amor, né? Quantas vezes você já não comeu alguma coisa, um bolo, alguma preparação, que era aquele que a sua avó fazia, que era aquele que a mãe fazia num final de semana, onde reunia a família, em momentos, em aniversários, em momentos, né, de carinho e de afeto. Então, eu quero que vocês não tenham medo, né, de comer comida de verdade. Muita gente chega no consultório de nutricionista e fala assim, mas eu posso comer isso? É alimento, gente. Alimento é alimento. A gente só tem que entender por que você está comendo, né? Às vezes não tem problema você comer um bolo e se sentir amado por causa disso, se sentir bem porque era o bolo que sua avó fazia, né? O problema é se você tiver com uma compulsão e descontrolada, né? E às vezes até você precisa de ajuda de outros profissionais para lidar com isso. O psicólogo entra muito também nessas questões. Então, a gente tem que ver os alimentos também não só como nutrientes, mas que cada pessoa tem uma história com alimentação, cada pessoa tem uma história com cada tipo de alimento, né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Eu vou ler as perguntas agora, né? Quem quiser, o pessoal ia colocar um link para vocês preencherem o formulário para receber o certificado. Quem quiser sair, pode ir saindo agora, não sei, a gente está pelo YouTube. Vou ler as perguntas agora, mas aí, se não der tempo de responder todas as dúvidas, eu deixei o meu Instagram aqui. Se alguém quiser me mandar alguma sugestão, alguma pergunta, vocês podem me mandar pelo meu Instagram também, tá? Se eu não conseguir responder aqui. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas para responder algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Amanda, couve também tem oxalato? Tem, mas tem menos, tá? Bem menos do que o espinafre e a beterraba. Geralmente, Maria Fernanda, geralmente no jantar faço um lanche com café. Isso também ocorre no café da manhã. Seria um problema para a absorção do ferro e outros nutrientes? A gente tem que pensar nessa questão do café, se na mesma refeição a gente tem alimentos fontes de ferro. Onde a gente tem ferro em alimentos de origem vegetal? A gente tem em feijões e folhas verdes escuras, são as maiores fontes. Então, no café da manhã ou no lanche da tarde, você come folhas verdes escuras e come feijões? Se não seria um problema. E também não é para ser um problema, não é para você estar pensando nisso o tempo todo também, né, gente? A gente não, você não toma café em todas as refeições do dia, o dia inteiro, né? Se bem que tem algumas pessoas que tomam, né? Mas assim, é só você não tomar café da manhã, o café junto com o café da manhã, com o lanche da manhã, junto com o almoço, junto da tarde, a janta. Se você não tomar o café o dia inteiro com tudo, isso não vai ser o problema. Se você toma só o café de manhã, né, ou só à tarde, isso não vai ser problema em relação à absorção de ferro e outros nutrientes. Comer amendoim torrado é melhor para absorver?
absorver o quê? Geralmente, o amendoim torrado, ele vai ter menos inibidores de proteinases, né? Então, o amendoim, quando a gente torra, a gente digere melhor as proteínas. O amendoim é um alimento muito rico em proteínas, só que se você come ele cru, você não aproveita todas as proteínas que ele tem. E isso pode também te dar um pouquinho de desconforto, pode dar um pouquinho mais de gases. Então, se você come ele torrado, a absorção de proteínas acaba sendo otimizada por causa disso. E os grãos pré-cozidos? Se a gente deve deixar de molho. Grãos pré-cozidos já foram pré-cozidos. Se já foi pré-cozido, quer dizer que as enzimas já foram inativadas. Então, não adianta muito deixar na água esses grãos que já foram pré-cozidos, tá? O que você diz a respeito do melado para ajudar na ingestão de ferro? Melado é açúcar, né? Veio da cana é açúcar. A gente tem que evitar excessos no geral, né? Vai ajudar um pouquinho na soma da quantidade de ferro ao longo do dia? Vai. Mas, assim, não se baseie nisso, né? Porque melado é açúcar, então não é pra gente ficar se empanturrando de melado o dia inteiro, o tempo todo. É uma coisa que você pode usar, isso vai acrescentar um pouquinho de ferro na sua alimentação, mas não é para você ficar se baseando nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A apresentação eu posso mandar para vocês. Depois eu vou falar com a Aline para ver se como que a gente consegue disponibilizar isso, porque daí já tá todos os artigos colados aqui, é só vocês buscarem se quiser. Eu vou ver depois com a Aline se a gente tem como a gente faz para disponibilizar isso, mas aí vocês podem. Ele já está salvo em PDF mesmo, vocês podem ficar com ele, podem usar tranquilamente, tá? Qualquer coisa, a gente pode mandar pelo e-mail, né? Então, não se esqueçam de preencher o formulário de presença, que daí a gente vai ter os dados pessoal, tá? Tá. A maior parte dos artigos aqui é de acesso livre, então é só pegar o nome ali e jogar no Google que aparece. Né? A maior parte é do PubMed, mas a maior parte é de acesso livre. Poderia explicar mais um pouco sobre a questão da influência da alimentação à base de vegetais na microbiota intestinal e sobre bactérias de efeito maléfico proliferadas pelo consumo de carne? Essa questão é bem básica, assim, na verdade. Se a gente se alimenta de mais vegetais, né? Se a gente tem na alimentação mais fibras que vêm de verduras, frutas e legumes, a gente alimenta mais bactérias da nossa microbiota que nos fazem bem, que estimulam a nossa imunidade, estimulam o intestino, né, a reagir de forma mais positiva, e isso colabora para a nossa saúde intestinal. Essa questão das bactérias de efeito maléfico, muitas vezes acontece porque a proteína da carne, quando sobram proteínas mal digeridas, e também tem algumas bactérias associadas aí, as proteínas mal digeridas, elas são fermentadas pelas bactérias potencialmente patogênicas. E quando você alimenta as bactérias potencialmente patogênicas, elas se proliferam. Isso não necessariamente vai acontecer só por causa do consumo de carne. Isso pode acontecer quando você não mastiga direito, quando você senta para comer assistindo TV, e aí você dá 2 mordidas e engole sem mastigar. Vai sobrar proteína mal digerida. Quando o seu estômago não tem acidez suficiente para ativar as enzimas que digerem proteínas, vai sobrar proteína mal digerida. Então, qualquer caso que sobre proteína mal digerida que vá para o intestino, isso pode aumentar as bactérias potencialmente patogênicas. E um dos efeitos nisso que a gente pode ver na prática é ter fezes mais fétidas, aquele tipo de fezes que ninguém depois, o cheiro, né, que ninguém entra no banheiro mais depois, fezes muito fétidas, é um sinal de desbiose, né, é um sinal de que você tem mais bactérias patogênicas ou potencialmente patogênicas do que bactérias boas intestinais. Depois a gente pode falar mais sobre isso, porque é uma coisa longa, existem muitos artigos científicos falando sobre microbiota e sobre prebióticos, né, que são as fibras, mas isso dá para falar muito, por muito tempo.
Dúvida sobre a B12. Ela não precisa ser suplementada para jovens porque as taxas não são específicas? Precisa. Um jovem vegetariano precisa de B12. Todo mundo, na verdade, todos os vegetarianos e veganos precisam suplementar vitamina B12. O que acontece é que, dependendo da idade da pessoa, essas doses podem ser mais altas ou mais baixas, né? Isso tem que ser acompanhado por exames. Quem não precisa, geralmente, suplementar B12 são bebês, né, vegetarianos, de mães vegetarianas, que as mães são suplementadas. Então, quando a mãe, ela recebe a B12, ela tem níveis bons de B12, o bebê recebe pelo leite materno, né? Recebe no leite materno e aí os níveis do bebê também ficam bons. A partir do momento que a B12 na mãe não está boa e o bebê para de mamar, ele precisa receber B12. Opa, peraí, apertei alguma coisa errada aqui. Existe algum inibidor de selênio que você saiba? O selênio é um mineral. Ele é o mesmo caso do ferro, do cálcio. Todos os minerais, eles precisam de acidez gástrica para serem absorvidos. Então, é uma situação parecida, né? Mas o selênio, geralmente, por exemplo, o selênio da castanha do Pará, ele tem uma biodisponibilidade excelente. Então, geralmente, a gente não precisa se preocupar muito com essa questão do selênio. O cacau tem mais benefícios ou malefícios por conta da absorção do ferro e tal? Os dois, gente. O cacau é só a gente não consumir ele próximo a refeições fontes de ferro, né? Não consumir perto de refeições com feijões e folhas verdes, que se você escolher um cacau, né, mais puro ou um chocolate que tenha 70% ou mais de cacau, o cacau ele tem muitos estudos dizendo de benefício de ser antioxidante. Então, ele é bom, você só precisa saber o momento de consumir, é só não consumir perto de fontes de ferro. Arroz branco também é bom deixar 12 horas de molho antes de cozinhar? O arroz branco não necessariamente, porque como ele perdeu as casquinhas, né, a casca e a primeira camada, ele não tem esse start de germinação igual o arroz integral. Por quanto tempo o arroz integral deve ficar de molho para evitar a perda de ferro? O arroz já é mais tranquilo. O arroz você pode deixar menos tempo, porque ele também não tem essa questão de gases. Então, se você deixar a partir de 1 hora, já é bem tranquilo de deixar o arroz integral. Última pergunta, e aí depois, se tiver mais alguma pergunta, a gente me manda lá no Instagram, que daí eu respondo. Para fazer leite de amendoim, eu deixo de molho por algumas horas e depois fervo. Já é suficiente? É suficiente porque, como você está esquentando, você diminui essa questão dos inibidores de proteinases e o molho também já diminui os fitatos, então tudo certo. Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Deixa eu olhar vocês aqui. Vocês não, né? Vou olhar a Aline aqui. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu amo falar sobre isso, né? Se deixar, eu fico falando infinito aqui. Eu gosto muito de estudar sobre isso e de falar sobre isso. Eu comecei a fazer nutrição porque eu descobri certas coisas sobre alimentação que eu achava que deveria saber e eu não sabia. E eu me sentia assim, falei, nossa, mas todo mundo deveria saber sobre isso, né? Porque todo mundo se alimenta. A gente se alimenta até 3, 4, 5 vezes no dia, né? E a gente precisa saber ter informações sobre os alimentos. Então, por isso que eu comecei a nutrição e poder compartilhar isso com mais pessoas é muito legal, eu gosto muito. Então, obrigada por todo mundo que ficou até aqui, até agora, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, depois eu respondo. E é isso. Sim, Nai, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, né, que você disponibilizou para a gente. Queria agradecer que você aceitou o nosso convite. E a aula foi incrível, pessoal, com certeza aproveitou muito, teve muitas dúvidas, né? Então, é um assunto que dá para ir se estender bastante. Então,
só o último recado, não esqueçam de preencher o formulário. E a aula vai ficar gravada, né, aqui no YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Desculpem pelos problemas técnicos. Bom, então, beijo para todo mundo e qualquer coisa me procura lá no Instagram. Beijo. Isso. Beijo, bom final de semana. Você tá bem?